Salve galera, sejam bem-vindos ao Rodados, o podcast que vai apresentar diversas pessoas da área de dados que já rodou bastante por aí para contar um pouco essa história com vocês aqui hoje. Antes de apresentar o nosso convidado, eu queria apresentar os nossos co-hosts aí. Mineiro, Fabinho, sejam bem-vindos. Opa, tudo bem, pessoal? Eu não vou apresentar vocês, aí, que vocês já estão mais do que bem apresentados aqui, representados, é mais ou menos isso, né? Boa. Fabinho, recorda aí pra gente algumas coisas importantes que a gente precisa falar aí. Primeiro, nosso patrocinador, o Big Link. Dá uma olhada lá no biglink.app, que vocês vão ver a melhor plataforma de insights com inteligência artificial. Insights em minutos. Exatamente isso. Então vamos lá, antes da gente começar nosso podcast, roda a vinheta. Nosso convidado de hoje, primeiro eu vou fazer um breve resumo dele aqui, depois a gente apresenta ele aqui. Mais de 20 anos de experiência em tecnologias e 15 anos trabalhando com dados. Nos últimos anos tem liderado equipes multidisciplinares com destaque para a criação de soluções baseada em dados de empresas com diferentes tamanhos e setores, incluindo varejo, bancos e startups. É especialista em liderança, cultura orientada a dados, criação de ambientes e plataformas de dados, desenvolvimento de produtos de dados e analytics. Participa ativamente de eventos nacionais e internacionais, ministrando palestras, seminários e apresentações sobre culturas de dados e tecnologia. É também professor de curso de MBA em tecnologia e alguma das principais instituições do país e também é pai do Pedro. Pois é. Seja bem-vindo, Fábio Jardim. Faço comida, aí, casa, faxina. Multidisciplinar. Rodado, cara. Tá rodado aí já, né, cara? Foi isso que a gente convidou. Cara, obrigado aí por aceitar nosso convite aí para contar um pouco sua história, que basicamente é isso, cara. Eu que agradeço. Quando o Bruno me manda mensagem, eu falo que o pedido dele é uma ordem. Né? Então, só quando eu vou pra tua cidade que aí eu não, aí é um problema, né, cara? Ele foge de mim. Pô, vamos almoçar. Pô, tô indo embora. Tô indo embora. É mais ou menos isso, cara. Fábio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Cara, você é uma das... Posso até falar que é uma das crias, né, nossa, que a gente foi em 2019... Com iPhone, você é a prova que vencemos, rodamos na vida, né, cara? Quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê, cara. É mais ou menos. Em 2019, com tripé, um iPhone, um microfoninho de lapela. Nossa, cara. Hoje tem um estúdio. Mas eu tenho um agradecimento pra te fazer. Eu só não posso falar que é ao vivo, que o programa não é ao vivo. Mas o teu foi um dos podcasts mais vistos. Ah, que legal. Que a gente falou sobre Big Data em varejo, que na época foi um tema... ainda é um tema recorrente, que ainda tem muita visibilidade. Inclusive está tendo a NFR Exatamente, está tendo a NRF desse ano, que é uma das principais eventos de varejo. A principal, né? Retail Fashion World, Founder, alguma coisa assim. Mas vamos lá, cara, eu já falei um pouquinho sobre você aí, conta todo esse... teus 20 anos de profissão em alguns minutos aí. Cara, são muitos anos, né? Pô, eu fiz 40 anos, né, cara? Então, eu, assim como todo garoto do interior de São Paulo, nasci em Ribeirão Preto, né? Não nego o sotaque de porta. Cara, naquela época, periferia, não tinha muita expectativa. Eu lembro que não terminei colegial, não tinha perspectiva de fazer faculdade nem nada. E na época o governo do estado de São Paulo dava um curso gratuito para quem terminasse o colegial e tinha boas notas. E eu sempre fui bom aluno, sempre tive notas boas. Se eu não tivesse, minha mãe me dava umas chineladas, né? Então tanto eu quanto meu irmão, a gente sempre foi muito bom aluno e tal. E aí eu me candidatei para um curso de administração de empresas. Cara, não sabia o que ia fazer, comércio exterior, não lembro o que era direito. Só que eu não passei, tinha limites, aí eu fiquei esperando. E um amigo meu se candidatou para um curso de tecnologia, acho que era um curso de redes, eu não vou lembrar direito. E ele falou, pô, não tem ninguém na minha turma, tem muito pouca gente. Muda o curso que você vai conseguir. Eu mudei o curso e consegui fazer. E foi o primeiro contato, eu tinha 17 anos, meu primeiro contato com um computador. Até então, não tinha feito nada. E naquela época... isso era 90 e 2000, acho que era 2000, mais ou menos por aí. Você tem 40? Tenho 40. Eles podem falar que eles têm 40 também aqui, então fica mais fácil. Eles. Então eu comecei a fazer esse curso, cara, no começo perdidão.
perdido. Mas eu gostei bastante, fui me interessando. Acabou o curso, antes de acabar o curso, comecei a trabalhar numa empresa, aquele estagiário mesmo, analista de suporte, tudo. Eu comecei a gostar bastante. Tinha uma amiga minha em Ribeirão que já era programadora, ela tinha feito ciência da computação e tal. Eu paguei para ela me ensinar a programar, na época em Delphi. Delphi, Delphi cara. era Olha, Delphi. Delphi era ótimo. o Fabinho é um ex-programador aqui, Nós cara. temos uma história parecida. Eu roubei a vaga do Bruno na faculdade. Filho da puta, é verdade, cara. Sério? ele não sabia o que ia Cara, fazer, né? Aí Tem ele, pip! Não, aí ele chegou pra mim e ainda falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer sistemas de informação. Eu também Eu vou. vou fazer. Eu Pronto. passei, Ele não. passou, eu não passei. Sério, Foi cara? mais ou menos isso. Nossa, mas você foi bem. Então, Hoje é meu sócio, pronto, é isso. tem ó. que agradecer. Esse- E aí eu paguei para ela me ensinar a programar. Na época Delphi 7, se eu não me engano. Pô, programando e tal. Ia na casa dela de sábado de manhã, a gente me ensinava a programar e tal. E tinha uma vaga na empresa que ela trabalhava. E ela falou, pô, tem uma vaga lá, acho que você tá indo bem, quer que eu te indique? Eu falei, quero. Eu fui lá trabalhar de programador sem perspectiva nenhuma. Pô, era o que eu queria na época, tal, fui começar a programar. Só que lá nessa empresa eu comecei a trabalhar muito com banco de dados. Tá. Cara, tipo, e eu, pô, isso aqui é legal. Pô, criando as primeiras procedures e tal. Pô, criando tabela. Aí não tinha, a empresa não tinha DBA. Falei, pô, tem uma oportunidade aqui. E eu comecei a estudar muito banco de dados nessa época. E aí, cara, me candidatei, me matriculei em curso e tal. Só que lá eu era programador, eu não era DBA. E a empresa não tinha perspectiva nenhuma de ter um DBA, né? Trabalhei acho que 1 ano nessa empresa, eu fazia software para gestão pública. Tá. Então, prefeitura, autarquia, uma série de coisas. E aí em Ribeirão, tinha um polo de software. Uma empresa que é meio que um hub. um hub. E aí, o que eu fiz? Eu entrei no site desse hub, peguei todas as empresas, e na época tinha webmaster, lembra disso? Webmaster, verdade, cara. o nome da empresa, o Webmaster, domínio. cara, olha isso. Cara, eu peguei todos os e-mails que eu podia, mandei currículo pra todo mundo. Uma das empresas me chamou. O cara, quer fazer uma entrevista e tal. Chega lá, o dono da empresa falou assim, cara, como que você arrumou esse e-mail? Tipo, ninguém tem. Caiu na minha caixa postal, eu tô precisando e tal, mas... pelo site aqui. Falei, pô... Resumindo, comecei a trabalhar na empresa. Na época era para trabalhar com um analista de banco de dados. E aí era o que eu queria. Pô, fiquei 3 anos nessa empresa, me especializei. E aí minha carreira deslanchou. Em determinado momento eu saí dessa empresa, fui para uma outra empresa em Ribeirão, só trabalhar com banco de dados também. Na época eu já era DBA. E quando eu estava nessa empresa, chama NST, um dos clientes era o Magazine Luiza. E uma pessoa do Magazine Luiza, tem um CD ali na Bandeirantes, ele saiu de férias. E aí eu fui substituir ele. Aí não deixaram eu voltar. Caramba, que legal, A pessoa cara. que é o Carlos Lima, pô, gente boníssima, que era o gerente de TI do e-commerce do Magazine Luiza. Começando, né? Não tinha Luiza Labs ainda. Não tinha. Cara, o e-commerce na época era 17 pessoas. Nossa. Putz, Era o começo do começo cara, mesmo, começo, mato alto. Pô, fiz muitos amigos, pô, Favarini mora na Itália hoje, ele tá falando da É, Itália. exato. Mora na Itália não, ele mora na Irlanda, ele tirou a cidadania italiana e foi morar na Irlanda. Pô, Marcão, uma galera muito gente boa, muito boa. Tinha 17 pessoas no e-commerce, é pré-Luiza Labs ainda. E aí eu fiquei, o Carlos Lima me fez o convite para ficar, eu acabei ficando e mudei para São Paulo. Fiquei 2 anos no Magazine Luiza, eu era responsável pelos bancos de dados do e-commerce. O Carlos Lima saiu e foi para Nova.com na época, né, que era o Ponto Frio. o Grupo Pão de Açúcar, o e-commerce do Grupo Pão de Açúcar, né? Ponto Frio, Casa Bahia, Extra, Pão de Açúcar Delivery e tal. E lá eles precisavam de um DBA e me chamaram para ir para lá. Depois eu acabei liderando uma equipe lá, fiquei 3 anos aí veio, era Nova.com, veio Cenova, veio a Cdiscount francês, depois mudou para Via Varejo, enfim, fiquei 3 anos, lá eu pude refazer toda a estrutura de banco de dados, só que nesse período eu comecei a fazer uma pós-graduação em Big Data. Cara, Big Data naquela época... Zero. Era pouquíssimo falar. Isso que pouco. ano mais ou menos já? Cara, Tá 2014, tipo, o Itaú Sim. fazia,
E só, porque tinha uma galera lá que já fazia, mas muito pouco. Pra você ter ideia, eu fui da segunda turma da FIA. Segunda turma da FIA. E aí, cara, eu falei, putz, eu gostei disso aqui, voltei a programar, pô, Python, que legal, Java, ferramentas de dados, pô, quero mudar, não quero mais ser DBA. Eu já tinha uma carreira de DBA consolidada, eu já liderava um time na época, né? Falei, pô, quero mudar para Big Data. E aí eu fui trabalhar numa empresa que o diretor da empresa fazia pós-graduação comigo e falou, pô, tem uma vaga legal aqui para trabalhar, pô, num banco legal. Falei, pô, vamos montar uma equipe do zero, montar um projeto do zero. Peguei e fui, fiquei 1 ano fazendo esse projeto. Aquele negócio, fui ganhar menos, dar um passo para trás, né? Então, carreira nova. Carreira nova. Pô, eu já era um DBA consolidado, pô, tinha anos de experiência, já liderava equipe. Eu fui liderar uma equipe, mas eu acabei abrindo mão de salário na época, mais para mudar de tecnologia, fazer um drive mesmo, fazer uma mudança de carreira. E aí deu muito certo, cara, deu muito certo. Eu entrei no banco com um projeto, uma equipe, uma squad, e eu saí liderando 5 squads. Porra. E eu só saí porque na época a Via Varejo tinha um projeto que era projeto do presidente da empresa na época, a transformação digital, e um dos pilares era montar um ambiente analítico. E aí eles me chamaram, como eu já conhecia muita gente lá, porque o pessoal da Cenova foi tudo para lá. Ah, tá. Porque a Via Varejo acabou adquirindo a Cenova, né? Eles falaram, pô, você tá aí no Big Data e tal, pô, não quer vir montar um projeto? É do zero. Quando eu falo do zero, não tinha ambiente, não tinha pessoas, não tinha nada. Nada. Cara, eu junto com Alexandre Nascimento, que tá na TOTUS hoje, a gente acabou montando arquitetura, comprando hardware. Na época a cloud não era tão... Não. Principalmente na Via Varejo. Era físico, né? Era muito on-premise, né? Tinha data center. Cara, fiz muita coisa legal, muita coisa legal. A gente implantou o Big Data realmente na Via Varejo. Contratei 17 pessoas. Na época eu não tinha engenheiro de dados. Contratei programadores para ser... e aí, pô, ensinando. Contratei depois se tornou um grande amigo meu, o Daniel Castro. Fez pós-graduação comigo, levei ele também. Pô, programador Java, monstro. Hoje tá voando aí no mercado. Muitas das pessoas, aliás, todas as pessoas que trabalharam comigo nessa época, que eram programadores, foram para a área de dados e estão na área de dados até hoje. Tem gente que trabalhou com machine learning, tem gente que está na Via Varejo ainda, tem gente que rodou o mercado aí, tem muita gente legal. Tem gente que foi para fora do Brasil, então foi um período muito bacana. A gente entregou muita coisa. E aí eu acabei saindo e fui pro mercado, passei por OLX, passei por Grupo Zap, que foi adquirido pelo OLX, né? Depois fui para Doc, fiquei um tempo na Doc, consultoria, aí surgiu aula, como que eu ensino pessoas também a trabalhar com dados, aí eu comecei a dar aula nesse meio tempo, então foi virando uma bola de neve de dados ali. Cara, é bonito ouvir a sua história, porque de quem não sabia o que ia fazer, cara, não, cara, é bonito ouvir isso. Eu tinha 17 cara. anos e tava perdidaço, cara. Mas eu posso falar um negócio? Colocar uma responsabilidade numa pessoa que ela tem que definir o futuro da vida dela com 17 anos é muito louco, né, cara? Bate uma curiosidade assim. Você pegou muito o início de tudo. Muito. Todas as fases assim era mato, né? Você foi ali ajudando. Exato. Era mato, exato. Você foi indo por acidente, assim, ou você conseguia ver um potencial muito grande nisso? Algumas coisas foram... Pô, eu caí na tecnologia, foi um acidente total, porque eu não queria fazer tecnologia. Cara, nunca tinha mexido no computador, cara, nunca tive um computador até então. Esse amigo, Paulo Belotti, lá de Ribeirão, falou, pô, vem no curso aqui, ele já era programador na época, pô, vem aqui que é legal, pô, você vai se dar bem. Pô, eu fui, e deu certo, cara, deu certo. Foi um acaso do acaso ali. Mas algumas coisas eu sabia que a carreira de DBA estava chegando coisas mais modernas e, dava para mudar, pegar as coisas bem no começo. Então, teve essa mudança aí que foi, teoricamente, meio consciente, assim, de enxergar novas tecnologias, né? Às vezes eu me incomodo um pouco de ficar estagnado, né? Acho que muita gente, ainda mais em tecnologia, né, cara? Essa é uma virtude de quem trabalha com tecnologia, porque é tão emergente tudo, cara. Acho que é uma necessidade, né? Cara, todo dia sai uma ferramenta diferente. Exatamente. Cara. E assim, aí você fica no dilema, né? Vou atualizar, vou estudar, então aí você vai no mercado, vê como que tá.
ver perspectivas. Ó, E pra aí- quem começou com Delphi, você evoluiu bastante, cara. Porque eu comecei com Delphi também lá atrás, cara. É engraçado. Não, falar pra isso. caramba. E detalhe, eu cheguei antes, eu ainda cheguei a trabalhar com Clipper nessa empresa. Nossa senhora. Pouquinho. Você pouquinho. estudou isso na faculdade, né? Não, mentira, não estudei não, já era muito mais avançado. Mas, cara, o que eu acho... COBOL, estudei COBOL. A gente brinca desse negócio que o Fabinho roubou minha vaga na faculdade, mas é engraçado, porque na época meu pai tinha uma empresa de dados. Pô, que legal. Na época. Em 1940, cara. Aí era meu avô. Não, mas naquela época meu pai tinha uma empresa de dados, que era processamento legal. de dados. Não era ainda cientista, não Sim, era nada. Era análise e processamento. Análise e de dados. processamento a de formação dados. antigamente era isso. É. Cartãozão, né? Então o que Cartãozão aconteceu? Daí furado. eu fui prestar faculdade por causa do meu pai. Cara, que legal. E minha mãe falou, mas Bruno, você quer isso? Eu falei, não quero. Ela falou, então vai fazer o que você quer. O currículo é teu, não é do teu pai. Minha mãe falou isso pra mim. Pô, que legal. Então eu achei consciente super dela. curioso. Daí o Fabinho foi, ele se identificou muito com isso. E é engraçado, até meu pai me sacaneia hoje, que ele fala, você se ferrou, né? Voltou. Porque você rodou Caiu e aonde? caiu onde eu queria. Até brinca comigo. Eu falo, eu tenho que fazer rodados com meu pai, cara, porque ele tinha essa empresa lá atrás. Então, assim, eu meio que fui o oposto de você, porque eu tinha tudo para ir para a área de tecnologia e não fui. Ah, Só que eu legal, sempre cara. programei site, eu sempre fiz HTML, eu sempre fiz CSS. Eu sempre tive um ímpeto, assim. Eu sempre era o carinha o carinha da internet. Que no colégio é o Da carinha... Ou da família, né? o carinha Da do família. computador. Ó, É o me ajuda nerd. aqui, hein? É o nerd É ali. aquele negócio assim, ele mexe com o computador. Você sabe, deu um problema na internet, caso. Não, gente, não é isso, né, cara? Então o que aconteceu? Eu fui pro outro lado, daí eu fui pro lado da comunicação. E hoje, cara, é isso que eu falo. Daí a hora que eu criei o Datalogando, o Fabinho viu uma oportunidade e falou, cara, a gente é amigo desde 4 anos de idade, vamos tentar criar um projeto Você junto, aguenta cara? o Bruno todo esse tempo. Nossa senhora, cara. Parabéns. É mais ou menos isso, né, cara? E... A sociedade é um prêmio. Ainda fiz Um ele prêmio voltar pra- da Irlanda pro meu casamento. hein? Puta, é verdade, cara. Voltei da Irlanda pro casamento dele, porque eu morava 5 anos lá já. Mas enfim, voltando aqui a esse assunto, então eu acho curioso, porque é engraçado que dados hoje une comunicação, use marketing, use tudo não. essas perspectivas de diferentes áreas. Hoje eu sou um profissional de marketing, o mineiro é profissional de marketing, profissional de tecnologia. A gente tem uma conversa de igual para igual. Cara, dados hoje, nos últimos anos, é engraçado que essa era dos dados trouxe profissões que até então já existiam, né? Pô, estatística, por exemplo, era muito usado, mas não na proporção que tem hoje. Exato. E aí, pô, toda a evolução tecnológica que permite você processar muitos dados, pô, e criar algoritmos sofisticados. E aí, hoje, toda empresa, todo segmento, todo negócio, ele pode usar, independente do tamanho. Eu falo nas minhas aulas, por exemplo, que você utilizar dado é muito democrático. Porque você pode, muitas vezes, não pagar nada. Exato. O mundo open source de dados é gigantesco. Então, começou com open source. Você Sim. pegar Hadoop, tudo isso. Começou com o mundo open source. E você pode fazer praticamente sem custo, digamos assim, custo exorbitante, que antigamente isso era muito enterprise, né? Mas até alguém fala, não, mas isso vale dinheiro. Ah, a hora que... assim, É que mas ok, mas você Mas tem ainda existe muito você- forte a comunidade. mas eu Sim, acho sim, muito forte, não. muito. É extremamente forte. É mais do que enterprise. Sim, sim. O mundo open source para dados é fenomenal. Ah. Se você pega qual que é o banco de dados que mais cresce nos últimos anos, é Postgre. Foi eleito o banco de 2023. Postgre, Postgre. é verdade. Hoje Porque qualquer... é totalmente open source. Totalmente open source. Exatamente, as ferramentas open source Exato. têm uma E se você pega no relevância mundo muito grande. Big Data, cara, mas Hadoop está obsoleto. Pô, mas tem outras ferramentas. Você pode criar um S3, por exemplo, Pois open source com MinIO. Ferramenta de injeção de dados, de análise de dados. O Spark, que é a grande ferramenta de análise de dados hoje, é open source, cara. Exato. Então, assim, você pode instalar na máquina na sua casa, no seu cluster. Então, Democrático. Acho que Muito você trouxe, democrático. acho que você trouxe a palavra que muito. é o objetivo do Datalogando. Por isso que a gente parou de falar de área técnica somente, de específico, vamos falar de inteligência artificial, e a gente trouxe um pouco para falar sobre a sua história. Porque a gente está vendo que tem muita gente que acompanha o canal que está entrando na área de dados. E a gente fala, pô, por que eu vou ficar só falando de uma área, sendo que eu posso falar da história da pessoa? Sim, E foi por legal. isso que a gente trouxe isso. E entrando num segundo capítulo que a gente quer ver, eu acho que quando a gente fala da tua história, você deve ter aquele case que você fez que foi aquele turning point na tua vida, cara. Cara, assim... Alguns cases, mas eu deve ter um memorável assim, Eu tenho cara. alguns, mas eu acho que o período da Via Varejo foi muito legal. Você criar
uma estrutura como a gente criou num dos melhores varejistas do Brasil, com 17 pessoas, 17, 18 pessoas. Hoje a empresa tem mais de 100 na área de dados. Então você começar aquilo ali, você não tinha nada. Você tinha um BI clássico, muito voltado com Microsoft, IBM, muito forte. E, cara, eu implantei, junto com algumas pessoas lá, a gente tinha que... Olha que legal, a gente tinha que transformar o mainframe em real time. Nossa. Em eventos. Eu tinha que pegar dados em real time do mainframe. E aí a gente foi atrás de ferramentas, muito caro, de uma ferramenta da IBM que a gente implantou e de um CDC no banco de dados, no DB2. Então cada insert, update, delete que existia no banco de dados, ele pegava, transformava no JSON e mandava para um Kafka já e mensageria para a empresa inteira. Cara, eu consegui implantar isso dentro do Via Varejo. Caramba. Dentro do meu. mainframe. Cara, foi uma Dentro do mainframe você conseguiu fazer isso? Mainframe, a gente... Você fez miséria Não, ali era um também. agente da IBM Ah, que tá. ninguém no mundo usava. Ninguém no mundo usava. Foi o primeiro case mundial que a gente implantou. Nossa senhora, Cara, E aí o... É um puta case, né? Cara, não, foi muito legal. E detalhe, a gente implantou aqui, o pessoal da IBM submeteu o case para a IBM Mundial. A gente foi fazer uma apresentação no IBM Think em São Francisco. Nossa. Em cima desse case, cara. Porque, Vocês ensinando os gringos. Cara, assim, a ferramenta já existia, só que Sim. ninguém usava, né? Acho que não tinha nada em produção ainda. A gente foi lá, implementou, colocou em produção, validamos. Mas assim, reunião com DBA de DB2, o pessoal do mainframe, não funciona assim. Evento, você tem entidades atômicas, aí, como que eu faço um join? Não, você não faz um join, são separados. Então assim, foi uma mudança de paradigma muito grande. E a gente conseguiu mudar muita coisa dentro de uma empresa que, o tamanho da empresa, né? Então acho que foi um grande case assim dentro da minha carreira. Existem outros também. Tem empresa que eu entrei, a empresa tinha só um BI clássico e criei área de analytics, um chapter de analytics com pessoas trabalhando em cada área, uma área de ciência de dados muito forte, uma área de plataforma de dados, você criar produtos de dados. Então assim, tem alguns cases bem interessantes. Mas eu acho que esse da Via Varejo, cara, pela história, pelo tamanho, pela proporção, foi bem legal, cara. Acho que foi um divisor de águas aí, pelo visto, né, cara? Foi bem na época que a gente se conheceu, né? E eu acho que eu te contei essa história lá atrás, mas acho que foi a época que a Via Varejo estava na B3 e estourou. Você lembra dessa época? Que ela estourou de ganhar. Quem tinha investido na B3, na Via Varejo na época, ganhou muito dinheiro. Por quê? Porque ela começou a trazer literalmente um turning point do ponto de vista digital, do ponto de vista de e-commerce, do ponto de vista de... Então isso daí foi muito... Pra mim, a minha imagem é essa, cara. Não, mas foi acho que foi... não vou lembrar o ano não, mas foi basicamente... 18 e 19, quando a gente se conheceu, que eu fui pra lá, que a gente até fez o Datalogando. Você tava saindo, acho, pra ir pra OLX? Não, pro Grupo Zap, Grupo eu tava Zap, saindo. Grupo Zap, é verdade. Pro Grupo Zap, que foi uma outra empresa também sensacional que eu trabalhei. Um business muito diferente, né? Você sair de um varejo tradicional, que cara, tudo muito rápido. Você ir para um business de aluguel e venda de imóveis, que é mais lento, só que se depara com um ambiente altamente tecnológico, mais tech, totalmente voltada a open source, o pessoal tudo sênior, assim, ao extremo, uma equipe muito boa, cara. Então, assim, foram passagens bem legais. Eu, graças a Deus, eu passei em empresas muito boas, assim, tive passagens bem boas em algumas empresas. Acho que todas, vai. Não tem que falar, né, cara? Você passou por muitas empresas. Algumas. E com mais certeza, do que eu gostaria. E com certeza você teve alguns desafios aí. Bastante, cara. Conta pra gente alguns desafios aí que você enfrentou na Cara, tua carreira. assim, acho que o desafio... Eu nunca tive o sonho de liderar pessoas. Isso nunca foi uma meta na minha vida. Isso aconteceu e aí você se planejou pra isso? Não me planejei, cara. Só que assim, voltando época de colégio e tal, moleque... Tipo, na época, time da escola. Eu já era o capitão do time da escola. Então, eu já tinha uma liderança mais ou menos ali, mas, nada profissional, né? E aí, quando você cai, você é um profissional, você tá lá e surge a oportunidade de você liderar um time. E aí você fala, putz, e agora? Preciso me preparar mais? Cara, assim, eu não estou preparado? Não sei, cara. Nunca fiz isso. Sair exatamente da zona de conforto, assim, ó. Você fala assim, ó, o técnico eu domino.
Só que, pô, eu tenho que trabalhar com pessoas que são diferentes. E, pô, dei muita cabeçada. Fiz muita coisa que hoje eu não faria. Fui aprendendo. E aí você aprende a ter a leitura das pessoas. Eu acho que o técnico é um desafio porque você tem que se manter atualizado constantemente. Sim. Você foi aprendendo no dia a dia ali ou você procurou um curso, alguma formação que te desse uma direção? Conversando com algumas pessoas, algumas mentorias, nada profissional, porque assim, eu tenho comigo que você pode aprender a ser líder, né? Mas você aprender a ler as pessoas, eu acho que é mais válido do que você fazer um curso de liderança, por exemplo. Fiz alguns porque a empresa pagou. Então, pô, aí vai toda a liderança, faz um curso e tal. Mas eu vou te falar que foi legal? Foi, mas não foi meu maior aprendizado, cara. O maior aprendizado no dia a dia. Conversando com as pessoas. E aí, em algumas empresas que eu passei, isso foi muito drástico para mim, de mudança de cultura. Pô, como que você... Hoje eu tenho... eu lidero pessoas que... Cara, é inadmissível um líder hoje não conhecer sua equipe, por exemplo. Concordo em gênero, número e grau, eu faço questão de fazer um one-on-one com todo mundo. Teve empresa que eu tinha 80 funcionários, diretos e indiretos. Eu tinha 6 diretos e aí os indiretos, total dava 80. Fazia questão de fazer um one-on-one com todo mundo, cara. Desde o estagiário até o especialista. Até o gerente sênior. Uma semaninha. Parabéns. Mas assim, mas eu não fazia assim. Com os meus diretos eu fazia toda semana. Pô, aí... Os outros eu fazia num intervalo de 2, 3 meses. Não precisa ser toda semana, exatamente. Cara. Não precisa. Mas, pô, você chegar... Mas eles sabem quem você é e você sabe quem são eles. Exato. E você chegar... É a diferença, e você cara. captar coisas e falar assim, ó, pô... Cara, pô, tô com problemas. Cara, o que foi? Você tá triste? Não, tô com problema. Minha família tal, minha mãe e tal. Cara, você não vai produzir assim. Não vai. Tira férias. Pega uma folga. Pô, emenda o feriado. Sei lá, faz qualquer coisa. Vai resolver seu problema. Não adianta. Não adianta você forçar a pessoa a trabalhar quando ela não tá bem. Não tem como. Cabeça longe. Não tem como. Vai dar problema. E cuidava de produção. Como que cara, então, e a hora que você tá falando isso é algo atípico, porque hoje em dia, cara, a gente vê lideranças... cara, você foi um ícone, porque 80 pessoas, muita gente ia falar, não, vou falar com esses 6 e 6 fala com o restante do time. Não, cara, eu faço questão. Isso é muito legal. Faço E acho que esse é um cenário diferente, por isso que te traz em liderança. Em cargo de líder. Porque quando a gente está falando de líder, é diferente de chefe. Sim, completamente. Chefe é aquela pessoa que vai olhar e falar, entregou, não entregou. Agora, você entender o lado humano... Não, e assim, capítulo. E são acordos que você faz, né? Por exemplo, assim, e aí eu tenho muito com meus times. Cara, eu não vou ficar cobrando que você vai chegar 9 horas na empresa, cara. Não vou. Eu não vou ficar... Só que assim, quando você entrega? Entrega o dia 10. Pô, dia 10 tem que estar lá. Entendeu? É um acordo. Você tem toda a liberdade do mundo. Só que você tem seus acordos. E quando você dá essa liberdade, a contrapartida é muito boa. É verdade. Eu já tive equipes que chegou na sexta-feira, deu problema. A gente trabalhava, na Via Varejo, por exemplo, a gente trabalhava com muito consultoria. Aí, tá errado, a gente vai ter que reprocessar tudo, vai dar mau trabalho. Isso na sexta-feira. E segunda-feira a gente precisa entregar. Eu chegava assim pro time e falava assim, gente, deu ruim. Precisa entregar. Deu problema. Precisa trabalhar final de semana. Cara, eu tinha que brigar pra galera não trabalhar. É mesmo, cara. É sério, cara. É sério. Todo muito, muito comprometido, cara. Por quê? Eu trazia todo mundo na mesma página. Eu trabalho muito a horizontalidade, né, cara? Então, assim, meu problema é seu problema é meu problema. Então, isso eu fui aprendendo durante o... Cara, eu já errei pra caramba também, né? Você vai experimentando, vai errando e tal. Né? Com quem eu errei, desculpa aí. Aproveitando a oportunidade. Mas acontece, cara, assim, você não nasce sabendo. Ele te ajudou muito. Muito, te agradeço muito. Não, esse aprendeu, cara. Cara, eu aprendi, assim, são erros que... É a mesma coisa de escola, você faz um teste, você tem coisa que você erra, pô, errei. Deixa eu ver onde eu errei. Pô, aprendi. Então não vou cometer mais esse erro. Então... liderança cara. E assim, como eu disse, foi o desafio porque eu nunca me preparei para isso, eu nunca busquei. Já teve gente que eu conversei que a pessoa falou, meu sonho é ser gerente. Cara, por quê? Porque é meu sonho. Por que gerente, cara? Que eu não preciso fazer nada. Cara, não, porra. A pior coisa que você vai ter que fazer mais é gerente, exatamente. cara. Você vai ter que trabalhar aí bastante, não, cara. E vou te falar um negócio, você para de fazer as coisas legais e começa a fazer as coisas chatas. Exatamente. É a política que você não quer ter que fazer, cara, cara. assim, É ter que resolver
pica que não é tua, cara. Então, assim, é isso. já teve gente que falou, meu sonho é ser gerente. Mas por quê? Cara, não sei, meu sonho é ser gerente. Mas, cara, tipo, não tem fundamento, entendeu? Não tem fundamento. E eu nunca pensei nisso. Eu sempre gostei da área técnica, pô. E aí caiu no meu colo essa parte de liderança. E aí eu tive que me Como é que você fazia para gerenciar enquanto, eu não sei se, óbvio, né, hoje em dia a tecnologia está tão rápida, avançando, que nem você comentou, tem coisa que eu preciso ver e tal, mas você não pode perder isso também. Não Que posso. se consolidar, você precisa adequar um tanto que você precisa estudar, porque você não está mais ali no dia a dia fazendo, Exato. né, colocando a mão na massa. Cara, assim, como eu dou muita aula, e pô, a aula é assim, você não vai ensinar uma ferramenta que a pessoa não vai usar. Sim. Que, então, Antigamente era assim, né? antigamente era a época do COBOL, né? É, Do Fortran. O que acontece? Tem faculdades que ainda fazem algo nesse sentido aí, mas ok. com certeza. Pula esse capítulo. Cara, porque assim, o tem alguns professor sabe professores aquilo, que não se atualiza e Continua. existem professores e professores. Cara, ó, eu vou falar um negócio. Fiz publicidade, me formei, mestre e tudo mais, quero dar aula aqui. A hora que eu fui dar aula na faculdade que eu me formei em 2005. Isso foi em Era a 2000, mesma grade. foi em 2015. Foi, Bruno, a mesma grade que vocês formam é a mesma que tem aqui. Não dá, cara. Não dá, Não dá. não dá. Nem você tem tesão de dar aula. Não, né? nem é pau. É isso. E assim, você chegar para uma turma, cara, pensa, eu dou aula em MBA, pós-graduação. Todo mundo é profissional, cara. Tipo, não tem como enrolar. Não tem como enrolar. E alguns seniors, né? Sim, pô, tem. Uma vez eu fui dar aula de Python, tipo, o cara que deu aula pra mim, cara. Tipo, manja muito, cara, muito. Então, assim, você pega, você tem que estar preparado. Aí você fala, pô, peraí, vamos preparar melhor. Então, assim, eu sempre tenho que estar atualizado muito por conta disso. Por conta principalmente das aulas, né? Mas isso me faz também testar muita coisa. Até um tempo atrás, quando eu comecei a dar aula, antigamente a gente usava muito VM e tal, VM, tudo instalado. E aí chegou containers, né? O que eu fiz? VM Virtual Machine. Ok. Aí eu montei um ambiente de dados. Cara, esse ambiente de dados rodou o mundo, cara. Pra minha surpresa, cara. Pra você ter ideia, eu tô mentorando dois mestrandos em Lisboa. Que legal, cara. Porque eu montei um ambiente e os caras usam o ambiente lá. Então, um cara no México, outro dia fez um post também, usa o ambiente que eu... Cara, tipo, tá público no GitHub, a galera baixa, instala e põe pra funcionar. Vira networking, né, cara? Cara, e Vira assim... business. E aí surge mentoria, tô fazendo algumas mentorias. Aí vem a aula, você fala assim pra pessoa, você tem esse ambiente aqui que você pode usar na sua casa. A pessoa... E é um ambiente atualizado. Então, assim, eu sempre tenho que estar... E aí vem muito. Como que eu levo isso pro time? Galera, olha isso aqui. Isso aqui, tá legal. A gente precisa fazer um processo de ETL moderno. Olha essa ferramenta aqui, que legal. Estuda isso. Vamos ver como que faz. Tem gente que se adapta e tem gente que não se adapta. Infelizmente, tem gente que não se adapta. Eu, na maioria das vezes, acho que 99%, as pessoas gostam. Porque quem trabalha com tecnologia gosta de desafio de novas soluções, né? Sem dúvida. E eu faço muito modernização de ambiente. Já peguei ambiente com ETL, que demorava 8 horas, a gente coloca ferramentas modernas, aí faz toda a estrutura, coloca ambientes cloud ou até mesmo open source, e as coisas em real time, então todo mundo gosta. Então, puxar essa tecnologia e aí juntar com a liderança de pessoas e uma mentoria, digamos assim, um direcionamento para o time, né? Eu acho que isso é o meu principal papel hoje. Hoje, dentro das empresas, eu às vezes faço alguma coisa. Outro dia eu estava numa reunião, a pessoa começou a questionar os números, eu peguei o notebook e falei, peraí. Fui fazer select, cara. Peraí, o que você é? Select? Não, o número é esse aqui, olha aqui, ó. Qual que é a regra? Aí eu vou lá, eu consigo fazer. Sim. Mas assim, eu não coloco mais a mão na massa como eu colocava alguns anos atrás. Mas eu tenho a necessidade de estar sempre atualizado. Porque cada vez mais as pessoas de baixo necessitam também desse suporte de cima, cara. Sim, é porque assim, é a confiança, entendeu? Exatamente, cara. Se eu não conseguir, tem alguém ali que vai me ajudar. Às vezes eu não faço nada. Fala, você já tentou isso? Falo, Exato. Talvez você só traz o caminho. Direcionamento. E, cara, é engraçado, porque mais uma vez, eu não fui da área, eu não cresci
na área de tecnologia, eu acabei me tornando da área de tecnologia. Mas eu acabei me tornando da área de tecnologia focado muito na gestão. Então, se tem algum problema também, eu tenho essa visão um pouco de trazer isso. Mas um ponto que você trouxe aqui, cara, de liderança, que eu acho que hoje faltam-se líderes na geral. Não é só na área de tecnologia, não é só na área de business, né? Diversas áreas. Quando você está falando para mim hoje, para nós aqui, sobre essa liderança, estar mais próximo das pessoas, o quanto isso é importante no seu papel hoje em dia? 100%. 100%. E assim, eu por ter essa bagagem técnica, eu sempre fui muito técnico, e a liderança caiu no meu colo, e eu me abracei, fui me aperfeiçoando, fui testando várias coisas. Eu tenho papel de liderança e eu falo techniquez. Então, assim, às vezes... Junto útil ao agradável, basicamente é isso. Você fala com quem não entende. Cara, sabe por quê? Isso já aconteceu comigo. Quando eu não era líder, de chegar líderes que não eram técnicos, o time engole, cara. O time engole. Engole. Eu ia trazer uma questão geracional. Você sente isso? Pra caramba. Uma dificuldade, uma galera que cresceu muito diferente da gente numa geração mais nova, os que estão próximo dos 20 anos hoje. Tô dando risada que a nossa geração aqui a sua frase foi perfeita. Não, quando eu cheguei aqui tudo era mato. Agora a gente lida com uma segunda geração já, né? Porque muita gente fala, né, de uma questão de excesso de confiança. Desapego. Vou te dar um exemplo. Essa semana, um aluno meu da pós-graduação de engenharia de software, eu estava dando aula para ele de dados, e aí até morou em Ribeirão, deu aula no COC, de física, tá falando de física, deu aula de física lá, a gente teve um contato legal na aula e tal, e aí ele mandou uma mensagem essa semana: ô Fábio, tudo bem? Cara, meu filho tá fazendo ciência da computação, só que ele quer entrar na área de dados. Você não faz uma mentoria com ele? Eu falei, maior prazer, cara. Fala pra ele me chamar aí que a gente conversa. Então olha que legal, dei aula pro pai dele e possivelmente vou dar aula pra ele também, em algum momento. Que legal, cara. E aí você percebe, né, que a geração mais antiga, a nossa geração, é uma geração que, cara, a gente não tinha muita coisa pronta, né? Então a gente se vira muito mais. Só que a geração, em contrapartida, a geração mais nova, eles têm um time muito diferenciado do nosso. 15 segundos. 15 segundos. E detalhe, se você demorar para explicar ou... Perdeu ele. Eu até brincava na empresa que eu trabalhava, que tinha os geradores de lero-lero, né? Cara, se você fosse gerador de lero-lero, o cara te engole, cara. Te engole. 30 segundos o cara vai virar, não vai prestar mais atenção em você. Perdeu. Então, assim, é direto. E aí, o tratar é diferente. O jeito de falar, às vezes você fala um pouco mais ríspido, a pessoa fala, o que tá acontecendo? Então, assim, e aí vai de pessoa para pessoa, né? O que eu falei de ter o feeling de sentir a pessoa, né? Até onde você pode chegar ou não. Mas essa geração mais nova é diferente da geração antiga. Então, isso eu vejo muito nas aulas e no dia a dia. No dia a dia também, né? Eu já tive profissionais recém-formados, porque assim, a gente tem profissionais mais seniors, tal, mas assim... Mas você precisa construir, né? Cara, eu formo muita gente. Teve um ano, acho que quando a gente se conheceu, mais ou menos, muita aula presencial, cara, eu pegava, 3 turmas por mês. Então, turma de 30 pessoas. Você falar, 30 vezes 3... 90. Então, 90 vezes 10... Cara, vamos supor, 1.000 pessoas. Já formei mais de 1.000 pessoas no ano. Gente, hein? É gente pra caramba. E aí, quando entrou a pandemia, foi esquisito, né? Porque às vezes eu encontro uma pessoa e tudo bem, Fábio? Cara, tive aula com você. Porque eu abro a câmera. Os alunos não abrem a câmera, né? Então, às vezes, encontro a pessoa, não sei quem é, cara. É essa fase. A gente entra numa perspectiva aqui, fala sobre desafios e acho que a gente falou de gerações. Tem uma pergunta que a gente faz aqui, que é como que esse profissional de hoje vê os desafios que ele pode enfrentar no futuro? Cara, hoje o pessoal é muito imediatista, né? Todo mundo... e acho que eu não sei se criou o estigma de crescer muito rápido, de se tornar sênior muito rápido. Cara, pra me tornar sênior, foram anos, né? Exato. Hoje não. Hoje a gente vê algumas aberrações do mercado, digamos assim. É o estagiário presidente.
Cara, porque assim, a gente passou uma safra que não tinha muita gente, né? Agora tem um pouco mais. Aliás, eu até estava numa palestra de um professor do MIT que ele falou que em 2027 a gente chega na curva que vai ter mais gente velha do que nova. E aí profissionais vão ser mais escassos. E aí vem a modernidade, né? Pô, como que a gente automatiza, como que a gente não faz trabalho repetitivo. E esse pessoal mais novo, quando você traz isso, pô, não vamos fazer trabalho repetitivo. Cara, eles adoram. Sim. Eles adoram. Ninguém quer ficar fazendo trabalho repetitivo. Então, diferente do antigamente. Tinha cara, vou apertar botão, apertar botão, cara. Apertar botão. E qual que é a sua profissão? Apertar botão. Ficou 30 anos ali apertando botão. Hoje, dificilmente você vai ver um jovem hoje que vai ficar 30 anos numa empresa. Não. Vai aguentar 3 meses. Cara, não fica. E antigamente isso era bonito, né? Você crescer com a empresa, não, você precisa ser estável. Nossos pais, nossos avós trabalhando numa empresa só Mas a vida imagina, inteira. vamos lá, o que nossos pais viveram lá atrás. A geração dos nossos pais é diferente das nossas. Eles eram pai com 22 anos. 22 anos. Hoje 40 Eles tinham uma vida anos. já pela frente e responsabilidade que a gente não tinha com 22 anos, estava na faculdade. Teus pais estavam te bancando. E a gente acha que chegou e era mato. Exato. Assim, são gerações muito diferentes. E assim, a gente vê, e detalhe, a nossa geração é uma geração que não nasceu digital. Exatamente, cara. Então a gente teve esse drive, né? Pô, Mas a gente tava na adolescência, né? mas é diferente da Não, geração. não é nem adolescência, a gente já estava adulto, Não, cara, já quando tinha o uns digital. 17, praticamente 17, adulto. 18 anos. Eu não sei quanto família se considera de adolescente, mas a gente era. Não, mas 17, ligado. 18 anos. É assim, mas hoje, cara, já nasce digital, cara. Não, Já nasce digital. É muito diferente. A tecnologia está intrínseca na vida deles, cara. Tipo, E a dinâmica digital Você vê os eu netos, acho que esse é o reflexo, tudo é muito Você rápido. vê os muito netos falando, rápido, não, cara. pô, não é assim. Você tem que fazer assado no digital, né? E assim, olha o desafio. Tem que ensinar essa galera a programar. Tem que ensinar essa galera a dados. E detalhe, tem que fazer eles se interessarem por isso, né? Sim. Esse é o primeiro ponto. Tem que ser legal. Pô, eu não dou aula para jovem, para criança, nem nada. Mas tem escolas que rebolam para dar aula para criança. Como que a gente... E assim, a maior... Tem criança, cara, coloca para programar logo. Pô, Tem até desafios. Mas tem, pais cara. que hoje têm mais familiaridade com a cultura de dados, tecnologia e tudo mais, já tem essa preocupação. Sim. Então você vê que ele está colocando uma escola, mas já está preparando o filho para um futuro de dados, tecnologia, programação. Sim. Então acho que a gente está vendo muito essa nova... Que na nossa época você tinha que fazer um curso na... Microlins. Data Control. Microlins. Tinha... Era isso, cara. Porque a nossa escola não trazia isso. Verdade. Trazia o máximo inglês. Não, meu sobrinho tem 13 anos, ele tem programação na escola, cara. E tem que ter. Quando eu acabei a faculdade, eu fui procurar um curso de Java. Nossa, era raríssimo, eu achei um curso no metrô, na Rosa. Tinha Kaelo, era que chama. dificílimo de encontrar. Não, tinha muito pouco. E material na internet? Nada. Não tinha Stack Overflow, não, cara. Não tinha... Mal tinha internet, né? Não tinha Medium, não tinha nada, cara. Tinha GeoCities, lembra disso aí, cara? Nossa senhora. Não, e você, professor, lógica de programação. Você tinha que pegar um livro dessa grossura. Era diferente. Dessa cara. grossura. 3 semestres de lógica de programação. Cara, aí, no DOS ainda, né? Tipo, não tinha notação de objeto nem nada. No DOS, aí no C. Cara, C, C++. Não tinha, cara. Era assim mesmo. Eu ainda consegui uma coisa na faculdade, que na época, na época, tipo, .NET, na época tava bombando, né? Aí tinha um professor que, o professor era muito bom, cara. Eu falei, cara, por que você não dá .NET? O cara, posso dar. Aí o cara começou a ensinar .NET. Começo dos sites, né? Começo das integrações. Cara, começou a ensinar, mas porque a gente pediu, porque não tava na grade. É mesmo, cara. Aí, me ensina aí, cara. Não, ensino vocês aqui. Cara, pros alunos pedirem um curso cara. Curioso, cara. Cara, porque assim, e detalhe, que, quando eu me formei, tinha muita gente boa, mas também tinha gente que falava assim, vou fazer ciência da computação para fazer gamers. Primeira aula de vetores, desistia da faculdade. É lógico. Ou você entende isso, ou você não vai entrar na área de gamers nunca, cara. Métodos matemáticos. Eu tive cálculo 1, 2...
E É, 3. Não, Não, Cara, tinha mas dois, é- verdade, tinha 1 e 2. Você fez. 3 era engenharia. Verdade, tive 1 e 2. O sistema de informação é até 2. Tem gente que não entendeu derivada integral até hoje, cara. Opa! Cara, mas é engraçado porque eu fiz comunicação e a hora que eu caí para área de dados, eu achei que eu ia ser um estranho no ninho. O que eu percebi? Que muita gente não falava muito dessa área. E eu comecei realmente a codar. Então era o que eu falava. Eu terminava a minha pós-graduação, eu falava, galera, vocês vão dormir, eu vou estudar, porque vocês já sabem, eu não sei. Então, assim, eu tinha que estudar a ligação de 1 para N para 1, aqueles negócios básicos. Eu tinha que estudar Hadoop, código, fazer toda aquela programação dentro do terminal do computador. Cara, e sabe o que é mais legal? Assim, como professor, eu tenho alunos de muitas áreas diferentes. Eu imagino, Eu já dei aula para enfermeiro. Enfermeiro também, cara? Enfermeiro. Que legal. Área de Sabe que a pessoa fazia? biológicas, é. Sabe o que a pessoa fazia? Ela fazia os dashes Do do hospital, cara. Que demais. Informação A tem em todo galera, lugar. a galera tá É, vendo, mas imagina, posso cara. falar, cara, a hora que você... Vamos lá, você tem um Excel trazendo as informações. Foi assim que eu evoluí. Eu tinha um Excel, eu falei, cara, será que não dá? Aí eu fui entender, eu comecei na área dessa maneira. Eu vou entender como que era, que agora o Looker, como que chama? O Data Studio. Data Data Studio. Studio. Nossa, a gente já esquece. Agora Cara, é e Looker Looker... Studio, né? Ah, Demorou pra faz 3 pegar meses. agora. Demorou pra pegar, cara. Agora é que Data mudou, Studio, faz Data 3 Studio, agora é É o Looker. Looker Studio. Então, Data Studio, eu falei, cara, eu vou começar. Então eu comecei lá atrás, eu falei, cara, olha isso que Não, maravilhoso. imagina na sua área, cara, que você tem GA, você tem Você GTM. ia falar, cara, imagina no seu tempo. Só que o mais ele é tão careca quanto eu, tá? essa é Ele é verdade. tão A gente careca. tá indo pro mesmo caminho. Não, assim, a área de marketing, a área de analytics voltada para marketing é riquíssimo, cara. Riquíssimo. Sim. Eu já fiz muito projeto com Google, com Adobe. Sim, você consegue fazer coisas muito boas, cara. Muito boas. E eu até brinco nas aulas que a culpa é da internet, né, cara? Se não fosse a internet, não tinha nada disso. Não tinha nada Não disso. tinha nada disso. Exatamente. Então, usando o boom da internet nos anos 2000, mudou tudo. Exato. Verdade. E a gente tava bem quando era No mato, né? centro cara, do, mas centro do é- furacão. Furacão, exato. Cara, mas eu acho que, mais uma vez, acho que trazendo o ponto que vocês trouxeram, a gente é uma geração que a gente viu uma transição e a gente quer aprender. A gente era instigado para entender mais, saber o que estava acontecendo. Assim, muita- mas eu acho que A vai gente muito... viveu o boom do, como que era o boom do milênio, lembra bug disso? do milênio. Bug do milênio, cara. Todos os computadores iam dar pau. ia virar o- Porque os computadores século. não estavam preparados. Então, pra gente sempre foi aquela curiosidade, e aí, o que vai acontecer depois? Então, acho que a gente ficou com essa pulga atrás da orelha. pra isso. Cara, assim, é porque hoje... Eu adoro tecnologia. A tecnologia traz umas facilidades, assim, surreais pro nosso meio. Cara, antigamente a gente tinha que pôr na lista telefônica, né? Porra, surreal. A gente olhava E hoje nem existe isso mais, né, cara? Olha o tanto de coisa que a gente não usa mais por conta do smartphone. Pô, calculadora, máquina fotográfica, bússola, agenda, relógio. Cara, tipo, próprio telefone, né? Então, A assim, ligação já é. a modernidade, pô, sim, a gente que tá aqui, a gente vive isso no dia a Total. dia, né, cara? Exato. E essa geração nova já começa, as criancinhas pequenas já no... Pois é, Já. pois é. Mexendo nos Não- tablets. Não conhece o mundo sem isso, né? Não, Exato. Falando nesse objeto, né? Que é o... Exatamente, Mineiro. Pô. O smartphone, que lá em 2006 mudou todo mundo. Minha agenda eletrônica. Exato. Aqui no Rodados a gente tem um quadro que é um objeto que representa para você o ícone na sua profissão. Cara, quando o Bruno me falou, pô, traz um objeto, eu, cara, fiquei pensando, falei, putz, que eu vou levar? E aí, mexendo nas coisas, eu achei, cara, uma carteirinha que, pô, de 2009. Olha lá, Isso quando explica- entrou na área de super dados, atual. é isso, Explica, cara. assim, quando eu comecei a me apaixonar por dados, eu falei, pô, é isso que eu quero. Comecei a estudar muito, mas muito. Você imaginar, tipo, livro, vídeo, cara, você imaginar, fazer curso, eu falei, putz, eu vou aprender isso aqui. Então eu comecei a estudar vários bancos de dados. E na época, foi bem no começo das certificações, né? Pô, certificação é uma coisa... Nossa. Hoje em dia, acho que basicamente todo mundo tem certificação hoje, mas naquela época, pô, era difícil. Né? Você tinha que fazer você tem que fazer a Difícil e prova. caro. É caro. E eu falei, pô, eu preciso fazer uma certificação. Preciso, tipo, pra ver se eu tô bom mesmo. E aí eu comecei a trabalhar com banco de dados, esperei mais um ano. Aí falei, pô, agora eu vou tirar uma certificação. Aí fui lá e
paguei, tirei, cara. E, tipo, naquela época a certificação vinha uma carteirinha. Eu achei a carteirinha, Puta cara. merda, atrás da Nossa, carteirinha falei, aí, putz, cara. Falei, preciso levar isso aqui, cara. Novas gerações existia papel aí. Olha lá a Existia geração aí, ó. carteirinha, cara. Então, assim, Microsoft Certify, Fábio Jardim, olha. minha primeira certificação, cara. Cameraman, Pode ver aí, dá um 2009, foco aqui, né? ó. Dá um foco no Fábio, não em mim, né, cara? Dá um foco no Fábio ali, ó. Pode ver 2009. Foi assim, Sergião, foi o grande marco pra mim, porque pô, veio que na época, que não era muito... a gente não tinha tanta certificação assim, né? cara, isso daqui é icônico. E você guardou. Guardei. Porque geralmente as pessoas simplesmente vão lá e picotam. E eu vou te falar um projeto negócio, desse. eu sou uma pessoa que eu não guardo tralhas. mesmo, cara? Não guardo, cara. Mas isso deve ter um acho que eu sentimento puxei tão forte, pra minha cara. mãe. Minha mãe é desapegada. Aham. Então acho que eu puxei ela. Não guardo muita tranqueira, não, cara. Mas esse... Mas isso aqui tava jogado, tava dentro de uma dos cartões assim. Eu falei, pô, olha o que eu achei. Aí eu falei, pô, vou levar isso aqui. Caramba, Demais, cara. Muito bom, muito Então essa bom. tua certificação foi aquele turning point pra você. Cara, mais aquele ou menos, negócio lá, cara, pô, tipo, agora eu sou um cheguei. profissional certificado. E assim, queira ou não, naquela época fazia. Hoje em dia também, né? A gente tem muitas certificações e assim, é um peso legal ainda. Sim. Mas nessa época, pô, pra mim foi um divisor de água, porque, pô, sou um profissional de dados agora. Caramba, bicho. Naquela época a gente não tinha cientista de dados, não tinha engenheiro, tinha BI e banco de dados, BI Exato. e DBA. E eu lembro que essa aqui foi de DBA e a outra que eu tirei foi de BI. Então, assim, pô, agora eu sou um profissional Agora completo, eu tô na área. Puta, Eu tô demais, na área. cara, demais. Senhoras e senhores, esse foi Fábio Jardim aqui com a gente, cara, muito Obrigado, especial. Mas sempre, antes da gente sempre terminar, bom participar. pô, cara, você sabe que as portas estão sempre abertas aí pra você. Demorou alguns anos pra você voltar aqui de novo. Mas olha só, Mas teve uma se pandemia ele foi no um meio, dos né? primeiros No meio. Datalogando, ele é um dos primeiros do Rodado. Cara, E é assim, verdade, cara. Você foi um terceiro. Sempre lembrado, sempre E lembrado. assim dos Você foi o primeiros. terceiro ou quarto do Datalogando. Meu, E agora você é o primeiro do Mas Rodados as coisas aqui, o mudaram, segundo do né? Rodados, Segundo. é verdade. Um pedestal com iPhone. Ah, cara, Um mas... estúdio, Cara, mas vamos falar, a mas gente tem daqui que uns evoluir. anos, quem sabe a merecido, tecnologia merecido. não vai evoluir. Porra, a gente tava de microfone lá. Não, Exato, a gente vai né, estar cara? de realidade É. aumentada. A gente vai estar da nossa casa É, falando exato. de lá. Fábio, eu queria te agradecer mais uma vez, cara. Sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, pela tua história agora, mais ainda, por você participar aqui com a gente. Pô, eu queria que você fizesse as considerações finais aí do nosso bate-papo, cara. Cara, assim, quando você me convidou, tipo, nem pensei em não falar Hesitar, não. né? Não, pô, vamos. Tipo, vamos. Putz, sempre, essa jornada a gente fala sempre, estamos sempre conectados aí. Sempre um prazer compartilhar coisas boas, histórias, Tomar cerveja. tomar cerveja boa. Se deixar, a gente fica conversando aqui Nossa senhora, até cara. 2025. Sim, tentei resumir bastante. Lógico, a jornada é sempre, tem os prós e contras, a gente conta só a parte boa, né? A parte Sim. ruim que a gente chora na cama, Na posiçãozinha ali. posição fetal lá, a gente não conta. Tem muitas dores também, mas assim, a área de dados é muito legal, cara, muito legal. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido tecnologia, aliás, de ter caído na tecnologia, de ter migrado de carreira, de ter feito as escolhas que eu fiz. Muitas vezes a gente fala, pô, será que a escolha que eu fiz lá atrás, mas naquela época fazia sentido, né? Exato. É meio injusto a gente olhar agora Sim, e falar, pô, me arrependo. Não, eu não me arrependo. Então as escolhas foram, graças a Deus, muito assertivas, senão eu não estava aqui falando com vocês. Quem quiser aí contatos, me acha no LinkedIn lá, Fábio Jardim, acho que deve ser o único. Tem vários. Colocando aqui, ó, arroba, ó. Colocar na Algum descrição. lugar hein? na tela. F. aqui, Jardim. Aqui, ó, aqui, Tem um lugar aqui, na aqui, tela aqui. aí. LinkedIn em F Jardim. Tem vários Fábio Jardins. Fábio Jardim no LinkedIn, mas o único careca eu acho que sou eu. Então pode adicionar lá. Pô, quiser Apareceu com a foto ali, já sabe que é você. Sim, cara. quiser trocar ideia, pô, quer um lab pra. E aí, pô, o lab que eu tava falando, quer um lab pra treinar em casa, pô, GitHub/Fábio G. Jardim, tem um lab lá, bem bacana, pô, me manda mensagem, tá lá disponível. Cara, eu me surpreendi com esse lab, cara, tem fork pra caramba, cara, tem. É Legal. mesmo, cara. Pra você Que ter legal, ideia, cara. Pra você ter ideia, eu descobri que tem uma empresa de dados usando pra treinamento, tem um banco grandão, Caramba, bicho. maior, sério? usando Maior. o maior pra
pra fazer. Um cara que trabalha, um amigo meu que trabalha lá dentro, falou, pô, olha o que estão usando aqui como exemplo. Pô, eu falava, Caramba, cara. Jardim. Pô, caramba. Legal, cara. Pô, mas Claro. legal. É legal. Assim, é legal, mas assim, eu fiz pra ser usado mesmo. Às vezes as pessoas... Teve um professor do Rio Grande do Sul também, numa faculdade, que me mandou, pô, posso usar nas minhas aulas? Eu falei, claro, cara. GitHub, aberto, usa. Teve um outro também do Nordeste, cara, posso usar? Pode, cara, tá pra usar. Tem o pessoal Ainda a galera de fora pergunta, do Brasil isso é legal, também. cara. A galera Não, é legal, pergunta. cara. E eu acho que, mais uma vez, a área é democrática. Você está ajudando a democratizá-la, cara. muito. Isso é muito importante, cara. É muito legal. E assim, quanto mais profissional de dados, Melhor. melhor, cara, melhor. Pô, estamos aí nas faculdades também, às vezes a gente se esbarra por aí. É verdade. Então, apresentações, palestras, agora que tá voltando, agora voltou o mundo normal, né? Voltamos. A gente Isso aí. então, assim, eventos, podcast, a gente volta a fazer tudo agora, a gente se encontra por aí. Vai ser sempre um prazer falar de dados, falar de carreira, falar de liderança, falar de tudo que é tecnologia, falar de tudo que a gente... beber cerveja. Isso aí, eu já falei que isso aqui podia ser boteco de dados, cara, porque a gente já toma cerveja. Eu vacilei, né? Eu devia ter trazido uma cachaça também. Já está sendo cobrada a próxima vez aqui a gente tomar uma cachaçinha de Poços de Caldas aí pra ficar mais... Próxima vez. Adoçar as palavras. Vou arrumar algum patrocínio lá pra gente. Não duvido. Opa. Fábio, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, como eu falei, cara. Eu te Igualmente, conheci lá atrás, eu assisti uma palestra sua, me encantei. A gente fez o primeiro Datalogando e você foi super simpático em me receber. Que isso. Que era uma pessoa na audiência falando, cara, eu tenho um podcast, vamos gravar? Você acreditou, você está aqui hoje. Acho que as pessoas que a nossa audiência acredita na gente também. Agora está o Fabinho aqui comigo, está o Mineiro aqui comigo nesse projeto. Estamos convidando você num estúdio novo. Inclusive, tá lindo. Inclusive, também tá aqui, ó. Siga aí. Arroba. Studio Creators Studio. Creators Studio. Cara, isso é nosso parceiro também aqui. É isso Siga aí, aqui, cara. se quiser gravar, Tá aqui na descrição procurando, entre em contato. É isso, cara. Então, Fábio, mais uma vez, cara, para mim é um puta privilégio ter você aqui com a gente. Porque você traz muito conteúdo, você traz muita informação. E você é um dos principais, para mim, é minha opinião, tá? Tô dizendo minha opinião. Mas para mim, você é uma das principais pessoas de dados do país. Pô, obrigado, cara. Então, obrigado. Pra gente é um privilégio ter você aqui. Pô, vindo de você que é isso, mais cara. do que elogio, cara. Que isso, cara. Prazerzaço tê-lo aqui, Fabião. Obrigado. Muito obrigado. Gente, Valeu, galera. Valeu, Fabião. Esse foi o Rodado. Valeu, pessoal. Até a próxima, galera. Valeu!